é fato. Bom, vamos lá então. Bom, boa noite a todos. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Sinara. A Sinara é uma pessoa que surgiu na minha vida num momento muito importante, num momento de transição importante na minha vida profissional, né? E ela foi me indicada para cuidar da minha parte profissional, da minha imagem como profissional, né? E no fim, quando eu cheguei até ela, eu vi que era muito mais do que isso. Ela fazia um trabalho muito legal, não só de cuidar dessa questão da imagem profissional, mas também, né, uma forma de fazer uma gestão de pessoas, né? Cuidar principalmente dos aspectos que constituem o ser humano. E aí fui conhecer o espaço dela. Ela tem um espaço muito legal aqui em Londrina, que é a Luminária, né, onde tem diversas atividades, né, como meditação, yoga, enfim. E ela também promove sempre cursos, ciclos de palestras, que é a Roda Sol, né, Sinara? Como uma Isso, já. forma de difundir, né, conhecimento, levar conhecimento para as pessoas. Foi uma parceira que eu tive e tenho, né, para organizar os meus cursos aqui em Londrina, sempre com a ideia de levar autoconhecimento. Eu acho que esse é o Uhum. principal, né, objetivo do trabalho, né, deixar as pessoas mais conscientes de si, conscientes, né, delas diante do mundo que elas vivem, né, enfim. Uhum. Então, eu convidei a Sinara como para que ela pudesse falar para nós como que a gente pode cuidar dessa nossa mente em momentos Uhum. de estresse, em momentos de descontrole, e nada mais oportuno, né, do que isso que nós estamos vivendo agora aí no mundo todo. Então, boa noite, Sinara, um prazer Uhum. estar com você aqui, tá? Ah, obrigada, Alan. Também super feliz com essa oportunidade. Obrigada também pelas oportunidades anteriores aí de te atender na área do design, né, da imagem profissional e também todo o conhecimento que você trouxe e traz para a Luminária para realmente a gente poder estar vivendo o nosso propósito, que é apoiar as pessoas nos seus próprios processos de autodesenvolvimento, né? E, Sim. então, como você falou, eu venho já há bastante tempo, há mais de 10 anos, talvez 20 anos, me encantando com esse lado, que é o lado mais do autoconhecimento e da consciência, e procurei sempre, né, desde o início, combinar isso tudo com a área do design, no sentido de conceito, né? Quando a gente trabalhava posicionamento de marcas, ainda faço isso em alguns momentos. E aí, diante dessa pergunta que eu acho que é de todos nós, né? Como é que eu faço para me ajudar em situações de desconforto, de irritação, de desequilíbrio, de medo, quem sabe pânico mesmo, né? Com Sim. riscos batendo aí a porta e tal. Então, o que a gente precisa, primeira coisa a trazer, Alan, é esse sentido de uma abertura para a vida, para olhar para a vida, né? Exatamente o que está acontecendo e o que é realidade, o que não é realidade, o que é mais ficção, né? E começar a ter clareza sobre isso. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, as práticas meditativas, né, a gente tem basicamente duas ferramentas. Né? Eu me concentro mais em duas ferramentas, que é o mindfulness e o heartfulness, de uma forma combinada. Fala um pouco para a Puxa, mas gente, que Sinara, o que é isso aí para a isso, gente que entender? palavra complicada, né? Para falar de algo simples. Mindfulness é um resumo, digamos assim, a essência da prática meditativa que deriva de vários estudos, né, em grandes centros de pesquisas do mundo, justamente pesquisando a mente, né? Quais são as tendências da mente, como que essa mente funciona, quem domina esses processos e consegue já fazer uma regulação emocional, né, foco, concentração e tudo isso. Então, muitos estudos vêm sendo feitos já há mais de 3, 4 décadas nesse sentido, e mindfulness é, digamos assim, a compilação de toda a conclusão que se teve, extraindo aquela prática, extraindo da prática meditativa todo o cunho religioso. Então, a pesquisa deles foi essa, né? Se nós tirarmos tudo que está no âmbito da religiosidade, né? Todo o ritual,
o que que fica? Uhum. Então, isso que fica é suficiente para trazer um benefício e ajudar a sociedade moderna, né, o ser humano nesse estágio de evolução que a gente está, a se conhecer melhor, a trazer um apoio, a regular de alguma forma as emoções, né? E então eles foram percebendo que sim. E mindfulness, se a gente for traduzir essa palavra complicada, né, para o português, no português ela foi oficialmente traduzida como atenção plena. Eu prefiro, embora seja usual a atenção plena, eu prefiro atentividade, porque eu acho que expressa melhor aquilo que é o mindfulness. Então, a gente está falando de um treino da mente, né? Um treino da mente. Muito se fala também sobre resiliência hoje, né? Uma das competências mais buscadas para fazer frente a todos os desafios da modernidade. E é o que eu falo, não mindfulness... são necessariamente os mais fortes que vão sobreviver, né? São os que vão ter maior capacidade de se adaptar às diferentes necessidades, né? Isso mesmo. Então, mindfulness é basicamente esse treino, Alan, de retornar a um estado, a um centro, né, depois do evento ter impactado, né? Então, você ter condição de se autorregular, de manejar as emoções, de trazer o foco para o presente, né, em vez de se perder em projeções de um futuro que ainda não chegou, ou ficar encalhado em memórias e medos do passado, que já foram, que não, né, não fazem mais parte da realidade. E, então, o que é relevante também nisso é a gente se dar conta de que nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é a primeira mais ansiosa do mundo. Né? Então, além de todos os desafios que a gente tem, né, nesse período da pandemia, a gente vai ter um aumento muito significativo nos quadros de ansiedade, né, os transtornos de ansiedade. E aí, associados aos medos todos que, lógico, a situação está trazendo, né? E é importante, então, quando a gente entender que a mente não diferencia, né, entre o que é real e o que não é, né? Então, Exato. O problema é justamente esse, né? Se eu gero uma perspectiva de futuro ou me conecto com o passado, teoricamente ela está trazendo para uma realidade presente, né? E por isso o nosso corpo acaba respondendo diante dessas situações. Né? Isso. E por isso também o corpo e a respiração são considerados ou são utilizados como âncoras, porque o corpo está só no presente, ele não vai para o passado e nem se desloca para o futuro, né? Então, o teu corpo não sai do lugar, ele está sempre no presente, a tua respiração também está sempre acontecendo no momento presente. E em todas as tradições milenares de qualquer prática meditativa, a meditação a respiração é o ponto-chave. Né? E é justamente a respiração, e aí eu acho uma coisa maravilhosa, né? Como o nosso sistema todo, né? Nossa unidade de ser é uma engenharia tão fantástica, porque você regulando a respiração, você ajuda todo o sistema também a se regular. Né? Os batimentos cardíacos começam a entrar na coerência cardíaca. Eu venho estudando muito sobre isso e por isso associo o Heartfulness, né? Porque uma coisa é você olhar para a mente e treinar foco, Alan. É extremamente importante isso. Mas você está trabalhando ainda uma camada do teu ser, né? Você não é a mente. Sim. Você tem uma mente e essa mente... Isso, e aí a pergunta é, se a gente quer acalmar a mente... Será que é através da mente que isso será possível? É preciso o que eu falo, né? Talvez eu tenha que gerar um outro aspecto mental para acalmar quem está perturbado, né? Talvez se a gente conseguisse outras vias, poderíamos ter outras possibilidades, né? Isso, então, ativar outros recursos desse ser que cada um é, né? E então, que recursos são esses? A gente vai falar um pouquinho disso, mas antes eu queria chamar a atenção para algumas das contribuições do Mindfulness. Porque se você não tem essa mente treinada, essa capacidade de retornar, né, o foco para o presente,
você fica vulnerável a qualquer coisa que te aconteça, né? E não tem escolha. Sim. Então, na reatividade, a gente não tem escolha, você fica sequestrado, né, pelos impulsos todos que o DHS, né, Que nós que o falaríamos EV... na visão Isso, biológica seriam as respostas automáticas de sobrevivência, né? Quando justamente eu não exatamente, tenho o tempo para poder transitar entre uma resposta inconsciente e as minhas possibilidades de modulação, né? Então eu fico sempre muito exatamente, reativo, que é a isso. reação puramente que nos iguala ao animal, né? Ao animal Então, mais primitivo, né? isso. E essa reatividade, ela é resposta do nosso automatismo também, né? O modelo de vida que a gente adotou está reforçando isso o tempo todo, porque a gente não tem pausas, né? A gente não tem pausas para reflexão, para se olhar, para se conhecer, para se pesquisar também, né? Uhum. Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Que premissas eu trago que provocam em mim ou aprofundam um sentimento? O evento pode até explicar o que eu estou sentindo, mas de que maneira isso se agrava dentro de mim, né? Então essa pesquisa é absolutamente necessária, a gente não abre um espaço para isso. Fazer com que a pessoa Então, possa se conectar, né, com essa sensação, né, de alguma forma. isso, É por isso que as isso. pessoas, elas não conseguem se curar naturalmente, né, porque elas não Uhum, conseguem se conectar com a essência do que realmente está gerando nela essa resposta. E aí ela continua sempre sendo tendo essa reatividade, só respondendo, 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 porque não consegue uhum. olhar para si, para os seus sintomas, para as suas reações, né? Isso. E também não é só o fato de conseguir olhar, é o como olha. Uhum. Qual é a qualidade que vem nesse olhar? Vem Sim. julgamento, vem culpa, né? Tem Vem medo, vem. cobrança, vem medo. Às vezes você até olha, mas olha com um olhar que agrava até o problema, né? É. Então, sim, não. Não, Você ia é falar por isso alguma que coisa? quando a gente fala da questão de conhecer as leis biológicas, um dos pontos interessantes disso é justamente, muitas vezes, dar um sentido diferente para aquilo que antes você julgava como mal, como ruim. Então, o simples fato, às vezes, de você ter um olhar diferente para um sintoma, ele já te traz Uhum, uma outra resposta, uma outra perspectiva, né? Então, se eu entendo que aquilo é uma exatamente. resposta natural e não um mal, eu tenho muito mais chance de passar por esse processo do que uma pessoa que olhou para a mesma coisa, porém de uma outra forma, né? Colocando medo, colocando um sentimento ruim dentro disso, Uhum, se colocando em uma posição de vítima, e isso, exato. né, impede com que ela consiga passar muitas vezes pelo Uhum. processo, justamente pelo olhar que ela teve, né, de um mesmo fenômeno que o outro poderia olhar de uma outra forma, né? Isso. E a vítima acaba sendo um dos principais desafios, porque a grande tendência, a tendência da grande maioria é entrar nesse lugar e ali ficar, né? É, E até porque justifica muita coisa. Então, porque a culpa está sempre no outro, né? Terceirizada. sim. Então, o fato de você conseguir abrir esse espaço e se sentar, né, abrir essa pausa para você se colocar no presente, ensinar essa mente a se focar nesse agora, conseguindo distinguir, ganhar clareza daquilo que é fato do que é interpretação do fato, né? Sim. E fazer isso com uma determinada qualidade, como eu estava falando desse olhar, que é um olhar, primeiro, aberto para ver e fazer essa distinção, Uhum. né? Olhar com clareza, um olhar que é também gentil. Você não está querendo encontrar culpado e nem se culpar. É o fato tal como ele é, né? E gentil também no sentido de acolher a sua humanidade, porque somos humanos, falíveis, vulneráveis, né? Não é tudo que a gente controla. Exato. Então, nesse Reconhecer sentido, aquilo, né, é um sintoma, uma doença ou qualquer coisa, como sendo parte sua, né? Não dizendo, como se isso não me pertencesse, eu quero me livrar disso, né? Talvez no primeiro momento exato, eu preciso amadurecer isso dentro de mim, né? É o que eu falo isso. muitas vezes, é como se você fosse tentar ser grato por um processo de adoecimento, porque talvez ele te traria alguma explicação, alguma possibilidade de uma evolução diante de Uhum. tudo isso daí, né? Uhum, uhum.
Então, aí começa a entrar a conexão com o Heartfulness, né? Porque o Mindfulness traz isso também, né? Ele fala de algumas posturas internas que a gente adota, além dessas que eu falei, que é a abertura para olhar a realidade, né? A Essa gentileza e o... abertura seria a sensação do não julgamento? O que seria essa abertura, Sinara? Essa abertura, o Kabat-Zinn, que foi quem sistematizou o Mindfulness para a área da saúde, John Kabat-Zinn, ele fala, ele coloca essa abertura como um olhar do principiante. Então, é aquele que está aberto para aprender, né? Para olhar o novo, para interagir com a vida tal como ela é. Feita uma criança que não está cheia de preconceitos, né? De premissas cristalizadas, ela está tateando o mundo e aprendendo como ele é. Né? Então, a gente ter essa condição interna de abertura para, puxa, mas como é que é isso? Como que isso está me impactando? Porque às vezes, Alan, muitas vezes, a gente traz para o presente os ecos do passado, as dores, né, os traumas, os medos, e o que eu estou vendo no meu presente não é o fato, mas é a toxicidade daquilo que eu vivi, e que está no meu olhar, não está no fato, está no meu olhar, né? Então, esse treino de conseguir distinguir com clareza o que é uma coisa e o que é outra coisa. Que é o e que a poder física lidar. quântica fala muito, né? O olhar do observador, né? Então, como eu observo, isso é o que dá o tom da realidade, né? Exatamente. Por isso que nós podemos ver a mesma coisa, porém eu trago para uma perspectiva minha e você para a sua, e consequentemente cada um fica com uma realidade de um mesmo fato, por exemplo, né? Isso. Então, e aí a coisa começa a ficar maravilhosamente extraordinária, porque a gente está falando de um campo muito sutil, que não é linear, né? Então a gente sai de um mundo denso no momento da prática, você se abre para olhar e navegar pelas sutilezas das sensações que estão no corpo físico, né? A respiração, o tato, o olfato. Então você começa a investigar toda a tua sensorialidade. E toda a tua sensorialidade vai te ajudar a voltar a se colocar nesse presente, com a abertura necessária para ver a grandeza da vida. Né? Porque a vida é muito maior do que os problemas, quaisquer que sejam aqueles que a gente está passando. Né? E lógico, ninguém quer sofrer, ninguém quer buscar problema e ninguém nem precisa sofrer para poder encontrar e olhar tudo isso, né? Mas essas atitudes, assim, o John Kabat-Zinn, inclusive, ele fala de 9 posturas. Você tem a postura física, que são 2 possíveis, basicamente, né? E aí eu estou falando de uma prática formal. A prática de mindfulness, ela tem digamos, 2 tipos, né? Que estão classificados em prática formal, aquele dia, aquele horário, o espaço ou o grupo onde você religiosamente, diariamente, para praticar. Pode ser os teus 5 minutos, e 5, 10 minutos é bacana para quem está começando, não tem necessidade de ser uma pausa de mais de 20 minutos, meia hora por dia, né? A menos que você queira se tornar um monge, tudo isso. Então, você pode, nessa prática formal, praticar na postura física falando, né? Sentado, deitado, e na prática informal, justamente você vai levar isso para o teu dia a dia. Você está dirigindo, está num projeto, está cozinhando, está indo para o banho, onde quer que você, uma reunião, um planejamento, é o exercício de estar totalmente presente onde você está, e não com a cabeça, a atenção divagando para outro tempo e espaço, porque nessa condição se perde muita energia, né? Inclusive, por isso a gente acaba adoecendo, deixando a porta aberta, né, para as ansiedades e tudo mais. Então, quem quer começar a praticar mindfulness, a dica é essa, encontrar uma posição confortável, deixar o corpo estável, né, com o desejo, o compromisso de aquietar. E aí a gente pode fechar os olhos, especialmente quem está começando, para evitar as distrações do mundo externo, né, mais um sentido de facilitar a prática. E você pode fazer isso sentado, deitado,
como eu falei, né, ou em movimento. Então, se você está sentado ou deitado, vai trazendo a atenção para a respiração e percebendo, talvez você comece a se dar conta de que tem uma pressão no peito, de que a respiração está encurtada, né? O ar não flui, não alcança os pulmões. E isso tem um impacto direto no sistema nervoso central. E por isso é tão importante essa pausa. Porque no teu dia a dia, você está trabalhando em simpaticotonia, não é? Assim, você tá nas atividades... A tendência maior é que a gente entre em simpaticotonia. Isso. E hoje em dia, os níveis de estresse, né, ligados a trabalho, a trânsito e a problemas pessoais, familiares, tem sempre alguma coisa presente. E num momento de pandemia, isso tudo fica exacerbado, né? As condições mudam, né? Você está mais em casa, o que às vezes poderia ser até um motivo de contentamento, né? Não tem trânsito, não tem vários daqueles estímulos que você reclamava, mas tem outras coisas que talvez te desagradem. Sim. Então, se você puder se reservar 5, 10 minutos de quietude, senta, fecha os olhos e começa a trazer atenção para a respiração. Essa assim. Respiração, ela tem alguma forma de fazer? Ela é natural? Como que faz essa respiração? Olha, você pode simplesmente observar a respiração, sem querer interferir. E vai deixando que ela se torne cada vez mais natural e consciente. Só isso já ajuda muito. E aí, em níveis um pouco mais avançados, né? Você tem outros tipos de respiração, que aí é uma associação com o yoga, que pode te ajudar a modular alguns estados de ânimo, né? De alguns estados de energia, nível de energia. Se me falta energia, eu consigo elevar o meu nível de energia vital, né? Corporal, a energia física disponível no momento. Ou se eu estou muito ansioso, eu também consigo ir relaxando. Fala uma pra gente aí, Sinara, como que a gente pode fazer para aumentar a nossa atividade ou para colocar no estado de descanso? Por exemplo, você está muito ansioso. Você começa a respirar, assim, observando a respiração e procurando alongar o tempo da expiração. Observa, deixando o corpo trabalhar normalmente primeiro. Aí você vai ver que existe uma cadência, existe um ritmo da tua respiração naquele momento que você está ali respirando. E aí você conta mais ou menos o tempo da inspiração e na expiração procura duplicar esse tempo. Então, se você contou até 5, normalmente até 3 ou 4, vai na expiração esvaziando o ar bem lentamente. E prestando atenção nessas sensações. Né? Enquanto você está em contato com a tua respiração, você também está percebendo as sensações que tem no corpo. Vai sentir as tensões no pescoço, talvez, nas costas. É muito importante, né, Sinara? Sempre tentar se conectar com um sintoma orgânico, né? Com sensações do corpo, né? Isso, olhar, isso. Né? Se eu tenho um ataque cardíaco, se me tensiona o pescoço, se eu sinto a perna tremer, enfim, né? Sempre buscar porque é uma forma que você tem de se conectar com você mesmo, né? Exatamente, Alan. O corpo é a nossa vida, é a nossa casa, a primeira casa que a gente tem, né? E ali, todas as sensações que a gente pode observar estão nos sinalizando alguma coisa. E isso é um ponto bem importante para enfatizar para quem está nos ouvindo, que as emoções, elas essencialmente não são boas nem ruins. Elas são feedbacks, né? Sim. Feedbacks, elas são sinais... a gente que vai dizer se ela é boa ou ruim, né? Elas são sinais de algo que está acontecendo no meu sistema, né? Alguma coisa que está me pedindo ou mais atenção com a realidade externa, ou mais cuidado, né, com o meu jeito de me cuidar. Então, a importância de acolher isso. Quando a gente traz o Heartfulness, que aí eu faço uma tradução que é assim, é o puro sentir. É o sentir do amor-consciência. E eu não estou falando de um amor piegas, infantil. Eu estou falando de um amor de conexão com a vida essencialmente, né? Na sua essencialidade mesmo como ela é. Então, nesse sentido, eu vou olhando para isso tudo que que está presente em mim, as emoções que estão lá, seja medo, irritação, o que for, e começo a reconhecer, continuo respirando,
e deixo que isso eventualmente se dissolva, ou não. Mas eu dialogo com as emoções, eu me abro para perceber qual é o recado importante sobre a vida que elas estão me trazendo, né? Porque elas são parte do nosso mecanismo inteligente, né? E a pior coisa que a gente pode fazer é querer negar. Quanto mais você negar o medo, mais ele cresce, qualquer que seja a Qualquer emoção. coisa. Não só a Qualquer sensação, coisa. mas se a gente for falar de doença, já de uma coisa mais estruturada, né? Um sintoma. Por isso que eu falo muito dos Isso. pacientes. Às vezes o paciente chega com câncer, que é algo que eu trabalho muito. Então a primeira coisa que Uhum. ele chega é: eu quero me livrar disso aí. Então toda vez que ele Uhum. assume essa postura, ele tem muito mais chance de perder essa batalha do que aquele que chega e olha para essa doença e diz: eu quero aprender com você, eu quero entender o porquê você veio na Isso. minha vida, eu quero, né, sentir isso daí, quero sentir cada etapa do que eu vou passar. Então, essa é a Uhum. pessoa que ela já começa a trazer para ela um senso de responsabilidade e evolução. Então, é muito nítido que pessoas que assumem essa posição têm muito mais chance de sair de qualquer quadro do que aquele que quer se livrar, né? Como se aquilo não pertencesse a mim, né? É um mal e eu não, né? Uhum. Não sou merecedor disso daí, né? Porque sou uma pessoa boa, sou uma pessoa isso ou aquilo, né? Então, infelizmente, as pessoas trazem muito essa sensação de bem e mal, né? Que justamente quando eu estudei as 5 leis biológicas, um dos maiores presentes que eu tive foi justamente mudar esse olhar. O que é bom e o que é ruim, né? Uhum. Se não é Uhum. nada mais do que a minha própria projeção diante do processo, né? Então, se eu começo a Uhum. entender que não há o bom e não há o ruim, não há o certo e não há o errado, e simplesmente há uma perspectiva, né? Uma representatividade diante de tudo isso, eu posso automaticamente também mudar, né? Ressignificar todo esse processo, né? E aquilo que talvez eu via como mal, como, né, uma coisa terrível na minha vida, eu posso aprender e, consequentemente, seguir um caminho muito melhor, né? Pois é, e aquilo que parecia maldição pode se transformar numa grande bênção na tua vida, porque houve aí também um ganho de consciência. Sim. Então, o maior benefício da prática é justamente esse, a possibilidade de você ter escolha, porque à medida em que você abre o teu foco, né, amplia o teu olhar da vida, você passa a poder escolher. Você vê outras alternativas de se colocar no mundo, né, e de lidar com a vida em você. Se você Nós somos nega, livres, né? exato, Não exatamente, você tem precisamos viver esse escolhas. aprisionamento em relação a um aprendizado do passado, a uma experiência que lá atrás foi vista como negativa, né? Justamente a repetição de eventos nos dá a chance justamente para que a gente possa se posicionar de uma outra forma, né? Tendo um outro olhar, uma outra perspectiva, né? Porque é aí que a gente está vivo de fato. Se você estiver só reproduzindo um filme, né, ou querendo editar um que ainda nem aconteceu, você não tá vivendo de fato, não é? Onde é que você está quando você não está no presente? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Observa, quando você não está totalmente ali, onde o corpo está, com aquilo que a vida te pede aqui e agora, onde você está e o que te leva para esse lugar? E Sim. normalmente, às vezes, é o próprio medo, né? É. A ansiedade não deixa de ser um medo antecipado, né? A Da situação ansiedade é a futura. constelação psíquica do medo, né? Na biologia, né? Exatamente. Exatamente. Então. Ficamos ansiosos porque vivemos uma sensação de medo. Uhum. Né? E aí, quando eu pergunto para as pessoas quais são hoje, né, nesse quadro que a gente está vivendo, quais são as principais emoções presentes? Você vai ter o medo, a solidão, Uhum. né? E é basicamente é um medo, o medo da falta, o medo da solidão, o medo da perda, o medo do sofrimento, o medo de outras limitações, né? É o medo que está permeando tudo isso e é justamente o órgão, né, correspondente, que são os pulmões, que esse Sim. vírus ataca, Ah, né? exato. Você cria Então, um ambiente, né, muito mais favorável, né? isso. E aí, Alan, uma coisa que é interessante lembrar é que os pulmões trabalham em conjunto com o coração, né? Então, Sim. quando você regula a respiração, você está também abrindo um espaço para regular o ritmo cardíaco. E é no pulso cardíaco que a gente tem a chave para regular todo o sistema, porque ele que bombeia, né, que irriga todos os órgãos, e não é só por isso. Existem muitos estudos
de um instituto chamado HeartMath, que acompanha esses sinais, né? Como que a eletrofisiologia do coração, o campo eletromagnético, ele atua de uma forma extraordinariamente completa. Ele é o nosso primeiro radar. Exato. Então, eu não sei se dá tempo de comentar uma pesquisa desse instituto, que eu acho bem interessante. Eles conseguiram demonstrar que é o coração, né, que o coração tem uma inteligência própria, tem uma rede, um tecido neural. E eles conseguiram demonstrar como que isso tudo funciona, antecipando, inclusive, eventos. E é o que a gente chama de inteligência intuitiva. Então, a prática da meditação te coloca mais em contato com isso, né? E desperta esses outros recursos que a gente estava falando antes, né? Como que a mente vai se ajudar se ela está totalmente envolvida num processo? Né? Você precisa ativar um outro recurso, que é o amor-consciência, né? Dentro desse escopo do Heartfulness, que vem para ajudar a regular todo o sistema. Então, eu convido minha mente a descansar no centro do meu peito, no fluxo da respiração. E é como se eu fosse me dando colo, e encontrando esse colo interno. Legal. Entende? Então, em vez de você brigar com a criança, vamos colocar assim, a mente ela é reativa. Né? E normalmente traz reações infantis, né? Isso, porque as nossas e tá tudo bem. As primeiras experiências foram vividas na infância, né? Que são os nossos arquivos, né? Toda vez que eu sou reativo, na verdade, eu estou tendo uma reação infantil. Né? E a gente diz justamente que o se tornar adulto é quando você consegue ter um olhar diferente, né? Para esse processo e fazer uma escolha e acalmar essa criança, né? Dizendo, né? Dando um sentido para ela de tudo que está acontecendo, né? Isso, quando você olha com o olhar do novo, porque esse momento é único, ele não aconteceu antes ainda, né? Nunca antes foi vivido. Então, é nesse sentido. E nessa pesquisa eles conseguiram demonstrar isso, como como segundos antes de um estímulo, por exemplo, acontecer, os pulsamentos, o ritmo cardíaco, né? A pulsação cardíaca já trazia a resposta para aquilo. Então, quem quiser pesquisar, o vídeo chama Eletrofisiologia da Intuição, que é sensacional, não é tão novo, já tem um tempo, né? Mas, enfim, esse campo do extraordinário aí, né? Sem dúvida nenhuma, porque justamente pelo fato desse órgão ser tão reativo ao sistema nervoso autônomo, né? Então, quando a gente fala de respostas de hiperestresse, simpaticotonia e depois a vagotonia, né? Muitos estudos, por exemplo, a gente que trabalha com variabilidade da frequência cardíaca, né? Muitos estudos usam esse parâmetro justamente para dizer se você está mais simpaticotônico ou mais vagotônico e, consequentemente, o equilíbrio desse sistema te traz uma perspectiva de que você provavelmente esteja mais equilibrado também, né, naquele momento. E para induzir você tem a simpaticotonia e a vagotonia. A vagotonia, isso. Enfim, para induzir a vagotonia, você tem alguns recursos tecnológicos hoje, né, que medem essa variabilidade cardíaca, ou você vai para a simplicidade da meditação, que é justamente... Gente, como conseguir isso aí, Sinara? Quer experimentar? Passa aí para o pessoal alguma coisa. Como que a gente poderia... Porque o grande desafio quando a gente fala das respostas biológicas, né, justamente é o paciente conseguir sair de um estado de simpaticotonia. Seja ele conseguindo a solução real, que é o que a gente chama, né, a solução real, ou que ele consiga recursos para modular. Basicamente é isso. Então, ou nós vamos, né, o paciente encontra um caminho, ou nós precisamos encontrar recursos para que ele possa diminuir, porque justamente tudo que vai acontecer na vida dele depende do tempo ou da intensidade que ele viveu em simpaticotonia, né? Então, se a gente fosse falar de doença, vamos falar assim, né? Tudo que vai acontecer no seu organismo depende inicialmente do simpático. E a chave para a gente poder se sentir melhor é justamente modular esse simpático ou até mesmo conseguir desativar ele diante de uma solução. Então, dê algum recurso para a gente aí. Como que a gente poderia conseguir um pouco mais isso para trabalhar com os nossos pacientes também?
Então, basicamente, Alan, é isso, é mudança de foco, ampliação, Olhar. né? Abrir o teu olhar, mudar a Aham. tua postura interna, ativar esses recursos. Então, você tem o corpo como apoio, as sensações, a respiração. E Uhum. basicamente a primeira escolha que acontece é a escolha de querer mudar, de estar aberto a uma mudança. Então, Uhum. uma das posições que a gente tem das atitudes internas é o desapego. E o desapego, inclusive, é o sofrimento. Né? O desapego às Vivenciar aquilo. premissas. Isso, você consegue, ou melhor, você se abre para o novo. Então, Uhum. a primeira ajuda que a gente precisa trazer é a possibilidade de uma nova experiência com a vida, né? Um outro olhar, um outro contato com o próprio corpo. Então, às vezes eu peço para as pessoas se abraçarem, sabe? Um alto abraço mesmo, Se né? tocar, né? Sentir, Sim. se tocar, trabalhar a sensorialidade, um Eu falo, cheirinho, se o um paciente vai óleo tomar um banho, essencial. né? Ao invés de simplesmente tomar um banho no automático, se sentir, né? Se tocar, perceber você, né? Porque a gente está sempre no piloto automático, né? Eu falo que às vezes tem uma reunião gigante dentro do chuveiro, né? Você tá lá, o corpo tá tomando banho, mas você tá com a cabeça num Sim. outro lugar e tem muita gente participando do teu banho. O que menos você sente é a água escorrendo, né? O Exato. toque, a textura do sabonete, assim por diante. Aham. Então, é aí que a gente perde energia e adoece, sempre fora de nós. É como se a Uhum. nossa casa ficasse vazia, né, o tempo todo, ou pelo Sim. menos uma boa parte do tempo, né? Exato. Então, voltar, o exercício é esse, Alan, é voltar para Perfeito. o presente. É olhar o que eu não estou enxergando. Eu acho que perguntas, né? Tem algumas perguntas que ajudam muito. O que eu estou sentindo agora? Ok. Onde está meu foco? Esse foco que eu estou nutrindo nesse momento, ele me ajuda, ele me constrói, ou ele me drena, ele me pesa, né? Se perguntar, usar a vida em você como seu principal objeto de pesquisa, Exato. mas sempre com amorosidade. Né? E aí, as respirações, como eu falei, você tem a respiração alongada, que vai ajudar a A dissolver um respiração pouco a alongada, ela sempre intensidade. ativa mais o parasimpático, né, Sinara? Sempre, Sempre sempre. mais o Induz a parasimpático, né? vagotonia. Exato. Sempre induz a vagotonia. E também Uhum. você tem a respiração quadrada, né? Respirar em 4 tempos. Então, inspira contando até 4, segura, retém o ar até 4, contando também, Uhum. sempre a mesma contagem. Sim. Expira em 4 tempos e depois segura sem ar também em 4 tempos. Isso ajuda a regular, né? E tem uma outra dica, Alan, quando a cabeça está muito carregada, os pensamentos recorrentes, a gente pode interromper a narina direita e Uhum. dedicar, por exemplo, 2 minutinhos, inspirando e expirando só pela esquerda. Pela esquerda. Isso, porque Legal. isso também ajuda a trazer um estímulo para equalizar a atividade cerebral, né, entre os hemisférios. Uhum. A gente traz um excesso, né, de um lado, então isso ajuda a equalizar nesse sentido, né? Legal. Agora, o importante é o dia a dia, Alan, né? É você ter uma regularidade, ter 5 minutinhos, talvez não seja meditação, talvez não seja essa a tua escolha, né? Uhum. Pode ser uma dança, pode ser o esporte, pode ser algo que te traga essa sensação de vida, de presença, né? Onde os pensamentos não vão. Às vezes é um instrumento musical que você toca, Sim. né? Então isso é É fundamental. ter algo, né, que faz os, né, que te faça se conectar com você mesmo, né? Eu E vejo aí a muito que gente está nem falando. Uhum, nessa quarentena, o desespero das pessoas muitas vezes, né, de ficar em casa, de teoricamente não ter o que fazer, é porque justamente elas não experimentam ao longo da vida delas ter uma conexão com o seu momento. Então elas existem porque trabalham, existem porque estão em reuniões, existem porque tem que ir no banco, porque então uhum, quando tudo isso não pode acontecer e sobra só você com você mesmo ou com pessoas muito uhum, próximas, né? Aí se torna um desespero total, né? Por quê? Porque você não foi treinado a isso, né? E justamente a uhum, gente tem visto que algumas pessoas
estão tendo experiências assim e, consequentemente, vão evoluir muito, né? Estão praticando atividade física dentro de casa, estão criando rotinas diferentes, enfim. Então, tudo isso vai trazendo uma possibilidade para que você exercite esse olhar, né? Exato. E junto desse olhar, é importantíssimo imprimir gratidão. A gratidão, eu falo, é o detergente para Eu tenho dissolver falado, as angústias, dissolve as angústias, dissolve os medos, sabe? Gratidão é simples. Então, se a gente quiser realmente nos ajudar e cooperar com a vida em nós, é basicamente cultivar as emoções que nos conectam com a própria vida. E a gratidão, a compaixão, né, esse olhar aberto para a vida, a harmonia, o acolhimento ao outro, perceber como a vida é infinita, né, e lógico que muitos estudos nos ajudam, mas o que mais ajuda, Alan, é se deixar permear pelas emoções. sim. Porque são elas que nos falam dessa vida que está pulsando aqui Exato. agora. Essas Né? não estão no papel, né? Essas estão em você Exatamente, mesmo, né? exatamente. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não for capaz de se acolher no seu humano, não vai sobrar muita coisa para te ajudar. Que é o que a gente falou há pouco, né? Se você não conseguir estar bem consigo mesmo e precisar de várias situações ideais fora de você ou distrativas fora de você para ficar bem, que vida é essa? Sim, exato. Né? É. E, Sinara, você que estudou as 5 leis biológicas, né? Eu tive a oportunidade de ter você como minha aluna, como minha parceira. O que você acha que esse conhecimento trouxe para você, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, e de que forma a sua prática, né, os seus recursos, vamos chamar assim, terapêuticos, podem auxiliar os pacientes que estão diante de alguma situação? O Alan, olha, as leis biológicas, elas confirmam os estudos da metafísica, né? Quando o Dr. Hammer traz todo essa visão sistêmica sobre o organismo, ele nos ajuda a aprofundar nessas relações. Então, de fato, foi uma experiência extraordinária. Eu super recomendo os cursos contigo, porque, de fato, a gente não se conhece, né? Biologicamente falando, somos estranhos a nós mesmos. Emocionalmente, mentalmente falando, também, né? Acho que Mas pior ainda, somos. né? Pois é. E de doença as Então, pessoas até que tentam entender um pouco, né? Agora, quando isso, né, traz uma outra perspectiva, aí vira uma loucura, né? então, esse olhar para o corpo como um sistema uno, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. O corpo como uma unidade. Então, qualquer que seja o estímulo que o DHS, né, o impacto externo que você recebeu, o teu corpo vai ter uma reação bioquímica, biológica e vai ter um órgão correspondente àquele impacto, né? Aquela sensação que você teve. Então, essa compreensão ajuda muito na condução das meditações, nos atendimentos que eu faço individualmente, né? Quando eu trabalho o propósito de vida e comunicação não violenta no nível intrapessoal, né? Esses diálogos internos e tudo isso, ajuda a localizar o ponto, né? Porque às vezes o cliente ele não consegue dar voz àquilo que ele está sentindo. Mas quando ele fala de um sintoma no corpo, você já tem o sinal, já tem a pista, né? Por Já tem onde um mapa, caminhar né? para. Você tem exatamente esse mapa para poder ajudá-lo de forma mais efetiva, né? Olhando também como um todo, né? Então, sem dúvida, foi uma contribuição muito Facilita, né, grande. o processo, porque você já consegue, de alguma forma, fazer com que ele se conecte mais rapidamente e até mais facilmente com o sentir, com essa emoção que está desencadeando aquela resposta no organismo, né? Isso mesmo. E poder se olhar de uma forma diferente, entendendo exatamente a emoção e a doença a teu favor, a favor da tua vida e não contra você. Né? Eu Sim. acho que essa mudança de paradigma, ela é libertária, né? E reforça a condição de uma escolha.
né? Amplia o teu espaço de liberdade para poder fazer diferente, não ficar refém nem de um sintoma e, Alan, muito importante, nem de um rótulo da Sim, medicina. Eu é. acho que essa liberdade sobre o rótulo que ou nos impõe, né, e a gente absorve, ou nós mesmos nos As pessoas imprimimos. passam a tomar posse daquilo, né? Do rótulo e vivem em cima disso, né? Ah, eu tenho uma fibromialgia, eu tenho um câncer maligno e raro, né? Então, isso é um rótulo que a pessoa acaba, né, tendo como uma verdade e traz isso como uma condição de vida, né? Isso, e a vida começa a girar em torno disso, Sem limitando e dúvida. limitando e limitando cada vez mais, né? E ela vai definhando de fato. Quando ela poderia usar isso não para definhar, mas como uma alavanca para um desenvolvimento extraordinário na vida dela, né? Nas relações, no significado, né, do propósito mesmo, e tantos outros encaminhamentos que a gente pode ter de uma forma mais construtiva com aquilo que nos acontece. Sim. Né? Então, eu vejo que é isso, né? É um trabalho que reúne a atenção, a percepção, as memórias, né, e as sensações, as funções cognitivas num nível de autoconsciência, que é Sim. exatamente do que se trata viver, né? É ampliar essa autoconsciência. Quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu nasci, ganhei um tempo de vida, em algum momento não estarei mais aqui, né? O que eu quero realizar, ao que eu quero pertencer, né? O que eu quero fazer, o que eu quero construir nesse tempo em mim, como pessoa, como ser humano, né? E o nosso olhar está sempre fora, fora, fora. É um fazer humano e não um ser humano. A Sim. gente precisa equalizar essas coisas, né? E trazer a qualidade do ser para o nosso fazer. Isso torna as coisas mais leves. E acho que é disso que se trata, né? Se oferecer uma pausa é equilibrar nesse sentido. Tem um momento de fazer, tá ativo, e tem um momento também de descansar. E é esse equilíbrio dinâmico que a gente precisa para ter uma boa saúde, né? Um ócio Exato. criativo, se não for a meditação, o Amit. Tive um bloqueio no sinal da Sinara. Esperar ela reconectar. Caiu o sinal da Sinara, deixa só eu esperar ela voltar. Vou fazer o convite de novo. Acho que a Sinara teve algum problema lá no sinal dela. Vamos ver se ela consegue voltar para a gente ir encerrando. A Sinara voltou. Peraí que eu vou chamar ela de novo.
Sinara, tá aí, Sinara? Não consigo mais te chamar, Sinara. Desconecta para eu te chamar novamente, Sinara. De novo, Sinara, te chamei. Veja se você consegue entrar. Sinara, tá aí? Sinara. Tá aguardando você confirmar aí, Sinara. Clica aí para você entrar de novo. Ah, agora Oi, sim. agora sim. Então vai lá, senão nós Tá. temos mais 5 minutos para a gente ir Uhum. encerrando. Você estava falando e aí cortou Sim, sim. o seu sinal. Eu não me lembro exatamente onde eu parei, Alan. Mas, basicamente, assim, se a gente fosse Uhum. ver o que mais ajuda as pessoas, né? Uhum. Primeiro é ter essa pausa. Ter essa Sim. pausa regularmente, diariamente, 5, 10 minutinhos, Uhum. porque é nessa pausa que o sistema nervoso, né, autônomo como um todo, vai Uhum. se regular, as funções, metabolismo, se alinhar e tudo isso. E aí, eu penso que se oferecer esse colo, né, saber, com a consciência de que você é um ser humano, então as pessoas às vezes falam, eu não vou começar a praticar a meditação porque eu preciso dessa garra, eu preciso dessa força, eu vou ficar zen. Não é isso, não é nada disso, não é disso que se Sim. trata, você não vai ficar zen, né? Você vai realmente se oferecer um tempo de autoconhecimento, e é isso, é disso que se trata. Uhum. Então, além da meditação, Alan, o que mais ajuda as pessoas no sentido de manter uma saúde e uma qualidade de vida, né, significativa, são aqueles 5 pontos que a gente sempre fala no Passion Workshop. Amar e Então vai ser lá para a amado. gente encerrar. Coloca esses 5 pontos Isso. aí, Sinara. Amar e ser amado. Ter sua existência reconhecida. A gente precisa de um olhar do outro, né, de valor. Pertencer a algo maior que você mesmo. Isso é muito importante. E às vezes isso significa estar num grupo de estudos, ser parte de uma igreja, ser parte de enfim, de algo Um que grupo, né? tenha um Sim. valor para você, um grupo, algo maior que você, uma causa, abraçar uma causa, né? E deixar ali sua contribuição. Ser livre para se expressar. Nós precisamos disso. Né? E às vezes o adoecimento, né, Alan, ele acontece porque você abafa, segura as emoções. Exato. É o que nós Então, de um chamamos de lado, curva domesticada, né? É você viver como um Isso. animal domesticado. Você não pode sair daquilo, né? Então, de um lado, você não pode negar as emoções, né? E também nem se tornar reativo, porque toda a ciência demonstra que uma situação, tanto uma quanto outra, são prejudiciais, né? E então, ter o seu valor reconhecido e uma busca que é de todos nós é a busca por desenvolvimento. Então, se a gente não tem a condição de se reconhecer cada dia um pouquinho melhor, né, em desenvolvimento, isso acaba trazendo aquela sensação de que a vida está sem graça, de que não está valendo a pena, de que, nossa, para eu me dar bem, ou eu só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Então, a Sim. vida ela vai se condicionando a coisas externas e a gente vai se perdendo de si mesmo. Então, cuidar desses 5 pontos: amar e ser amado, ter sua existência reconhecida, pertencer a algo maior do que si mesmo, ser livre para se expressar,
né? E aí entra aquela questão das escolhas que a gente falou também, e evoluir integralmente passo a passo, lembrando que é passo a passo, né? A gente não dá saltos extraordinários do dia para a noite, a vida é uma construção. Então isso, se lembrando de que nós somos humanos e estamos aprendendo a viver, porque a gente não sabe se terá ou não vidas após essa, né? Alguns acreditam, outros não, mas essa é o que a gente tem agora. É a certeza, né? Então, essa é a nossa certeza. Então, fazer dela o melhor possível e celebrar o quanto possível também. Celebrar a vida, Alan, é o que mais nos vitaliza, Uhum. né? As sensações de conexão é o que imuniza